noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje nós estudaremos a mais conhecida das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. A carta à igreja em Filadélfia. Entre as 7, apenas 2 nós encontramos que não receberam nenhuma crítica da parte de Jesus. Uma foi a igreja em Esmirna, uma congregação pobre, que enfrentava perseguição, e a outra, a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Filadélfia, nós não temos nenhuma referência bíblica à cidade de Filadélfia. A única referência que nós temos é aqui no livro do Apocalipse. Essa cidade, fundada cerca do ano 140 a.C., por pelo rei de Pérgamo, Atalo, o nome dele, tá? Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17 da nossa era cristã, ou 17 depois de Cristo, como queira, e posteriormente foi reconstruída pelo imperador Tibério. É isso. Eu sempre gosto de dar uma pincelada sobre a situação geográfica da cidade antes de falarmos o assunto que mais interessa propriamente. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Nessa carta, Jesus não emprega as descrições que nós vemos no capítulo 1 deste mesmo livro que estamos estudando. Ele afirma ser o santo e verdadeiro. A santidade é uma das principais qualidades de Deus. Ninguém é igual a Deus. A palavra verdadeiro é muito usada no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, em referência ao Deus Pai e Filho. Aquele que tem a chave de Davi e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 7, tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Essa linguagem vem do profeta Isaías, onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá é transferida a Eliaquim. Você pode conferir em Isaías 22, os versos 20 a 24. A chave representava autoridade e poder. E Jesus, como descendente do rei Davi, controla o acesso ao reino eterno de Deus. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Essa expressão é comum nas 7 cartas, tá?
Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Antes de falar sobre as obras deles, Jesus oferece encorajamento a seus discípulos. Mesmo eles sendo servos fiéis, eles se sentiam fracos e talvez incapazes de cumprir seus deveres ao Senhor. Então Jesus queria assegurá-los de sua fidelidade para com seus servos. Portas abertas representam acessos e oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece o Evangelho aos homens. É interessante você ter sociedade com Deus, porque Ele entra com tudo. Até a fé que você tem é Deus que te deu. Não é bom isso? Uma ótima sociedade. Ele entra com 100% e você é sócio dele e ainda tem o direito de ser chamado de filho e a certeza de uma vida eterna com Ele na glória. Tens pouca força. Fraqueza que nem sempre sugere pecado, ok? Jesus não está condenando essa igreja em Filadélfia por nenhum erro, mas ele diz que ela tem pouca força. Pode ser que fossem poucos em número, ou limitados em capacidade. Quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações e nossas fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. Entretanto, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Verso 8. Apesar de suas limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel a Deus. Guardava a palavra de Jesus. Ele veio ao mundo, revelou sua palavra, e essa palavra nos julgará no último dia. Essa nova aliança entrou em vigor após a morte de Jesus, tá? Então nós devemos obedecer à lei da liberdade que Jesus nos deu. A sinagoga de Satanás, verso 9. Havia uma sinagoga de Satanás. Uma sinagoga, uma congregação de falsos judeus. Dentro da igreja. E a igreja em Filadélfia sofreu por conta desses falsos judeus. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Verso 9. Ainda, apesar deles serem fracos, eles ficaram do lado do vencedor. E eles seriam exaltados acima dos inimigos. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar e reinarão com Cristo sobre as nações. Mas a glória e a adoração pertencem totalmente ao Senhor. Então, a honra de servir a Jesus é nossa. Mas toda a honra pertence
a Ele, tão somente a Ele. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, verso 10. Eles não desistiram. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui os discípulos seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo. Pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano e que causou um terrível sofrimento e morte de centenas de milhares de pessoas. Mas independente da natureza da provação, Jesus prometeu proteção. Ele não promete isenção de sofrimento. Se você recebe as minhas mensagens, hoje mesmo eu escrevi sobre isso. Deus não promete tirar a sua luta. Não. Ele promete te dar vitória. Venho sem demora. A vinda de Jesus traria alívio para seus servos que sofriam pelo seu nome, e traria ainda castigo terrível para os perseguidores. Aqui a vinda se trata de um dia de alívio. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia teriam que fazer a sua parte. Deus nunca fará por você o que você pode fazer. Ok? Eles enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo que haviam alcançado. Mas os servos fiéis precisariam permanecer até o fim, vigiando. Ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus, verso 12. As colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto. Algumas décadas antes que essa carta fora escrita. Mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais serão destruídas, pois elas não são de pedra, são vivas e firmes. Daí jamais sairá. Ainda no verso 12. Os vencedores permanecerão no templo de Deus para sempre e gozarão de comunhão eterna com Ele. Gravarei sobre ele. Várias descrições mostram a posição privilegiada de um vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. E também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão também é muito comum e consta das 7 cartas.
Jesus viria logo para salvar e para castigar. Então é importante ouvir sua mensagem e estar preparado. Como identificar uma igreja boa? Seria a maior, a mais ativa, mais conhecida, mais rica? Certamente Jesus julga por critérios diferentes dos meus, dos seus, dos nossos. Ele pode ver uma igreja pobre e fraca como uma igreja fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, nós devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Amém? Gostaram da explicação da sexta carta? Temos ainda a última carta e depois nós entraremos no capítulo 4, quando o negócio vai ficar bem profundo. Então, não percam os próximos vídeos, preparem-se e eu espero que a cordinha seja grande para que o balde possa ir lá no fundo do poço e buscar água boa. Ok? Estamos juntos? Vamos crescer juntos em graça e conhecimento da palavra de Deus. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vivermos.